Bem-vindos à aula de ultrassom. Primeiramente, teremos que definir o que é o som. Então, o som ele é definido por três características. Primeira, ele é uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio ou de um material para se propagar. Segundo, é uma onda longitudinal, em que a direção de propagação é a mesma de vibração. E terceiro, é uma onda tridimensional, ou seja, se propaga em três direções. O som também pode ser classificado em três outras características. A primeira delas é a altura. A altura está relacionada com a frequência. E se essa frequência estiver entre 20 Hz e 20 kHz, o som é chamado de audível. Se a frequência for menor que 20 Hz, o som é chamado de infrassom. E se a frequência for maior que 20 kHz, o som é chamado de ultrassom. A segunda característica nessa classificação é a intensidade, que está relacionado com a amplitude. E essa amplitude, ela vai dizer se o som é forte, se for de alta amplitude, ou se o som é fraco, se ela for de baixa amplitude. E por fim, a terceira característica é o timbre. O timbre permite diferenciar uma fonte sonora de outra, que tenha, claro, mesma altura e mesma intensidade. Um exemplo típico. Vamos escutar uma nota lá num piano e numa flauta. Lá eu tenho a mesma altura e a mesma intensidade, mas eu consigo diferenciar quando é o lá do piano e quando é o lá da flauta. Essa característica que permite diferenciar é chamada de timbre. Com base na definição e classificação do som, nós definimos o que é o ultrassom. Então, o ultrassom ele é definido como frequências maiores que 20 kHz. Mas na área da estética, nós usamos a frequência de 1 ou de 3 MHz. Só que as esteticistas só podem usar a frequência de 3 MHz. Por quê? Quanto maior a frequência, menor é a penetração. Ou seja, as esteticistas só podem trabalhar com ultrassom com baixa penetrabilidade. A frequência de 1 MHz vocês não podem trabalhar, pois isso daí faz com que tenha maior penetrabilidade. Além disso, o ultrassom provoca micromassagens, ou seja, microvibrações, que também vai provocar aquecimento, que nós chamamos de diatermia ultrassônica, e pode acontecer o efeito da cavitação, que é a formação de bolhas. E eu posso usar também o ultrassom para realizar o efeito tixotrópico. O que seria o efeito tixotrópico? É transformar uma matriz sólida em uma matriz líquida. Mas não é uma matriz líquida como a água, mas é uma matriz líquida como a gelatina. Por isso que o efeito tixotrópico ele é muito utilizado, por exemplo, para suavizar queloides. O queloide é uma matriz sólida, então quando eu passo o ultrassom, eu transformo essa matriz sólida em uma matriz líquida, do tipo gelatinosa. Então eu suavizo os queloides. É claro que eu tenho que controlar muito bem isso para que esse queloide não se intensifique após o tratamento. O equipamento de ultrassom possui basicamente três componentes.
O primeiro deles, o sensor de contato, que esses são usados nos aparelhos mais modernos. Então, o ultrassom ele só vai ser emitido quando ele tiver contato com uma região, que no caso aqui seria a pele. Nos antigos, não possuem esse sensor de contato, ou seja, a partir do momento que eu ligo o equipamento para iniciar o tratamento, ele já vai emitir esse ultrassom. Então isso é ruim, pois eu posso superaquecer o meu equipamento e até mesmo queimá-lo. Outro componente do ultrassom são os cristais piezoelétricos, que também são chamados de transdutor. E o terceiro componente é o display, ou seja, o mostrador. Falando que seriam os cristais piezoelétricos, então esses cristais eles têm a capacidade de pegar a tensão ou a corrente elétrica vinda da rede elétrica e transformá-las em vibrações. Claro que essas vibrações são do tipo ultrassom. Mas esses cristais também podem fazer o processo inverso, pegar essas vibrações do tipo ultrassom e converter em tensão ou corrente elétrica. No caso do ultrassom estético, que é o terapêutico, eu só vou utilizar esse cristal para converter a tensão ou corrente elétrica em vibrações, e não o contrário. O contrário, ele é utilizado em ultrassons diagnósticos. Agora, qual material é feito esses cristais? Então, eles podem ser utilizados de quartzo, que foi um dos primeiros a serem utilizados, o titanato de bário e um dos mais famosos e os utilizados hoje, o titanato zirconato de chumbo. Como o nome é muito grande, a abreviação para este nome é PZT. Além dos cristais piezoelétricos, nós temos o display, que vai mostrar basicamente duas funções. Não são as únicas, mas todos os equipamentos vão ter essas duas funções. A primeira delas é a intensidade, em que eu vou controlar a potência do equipamento em função da área de aplicação. Eu controlo essa intensidade por meio de valores que serão dados em watts por centímetro quadrado. Além disso, eu vou escolher o modo como esse ultrassom vai ser emitido. Ou ele vai ser emitido de maneira contínua, ou ele vai ser emitido de maneira pulsada. O que isso significa? Se eu utilizar, por exemplo, o ultrassom num tempo de tratamento de 10 minutos, no modo contínuo, nos 10 minutos, o ultrassom vai ser emitido na pele do paciente. Agora, se eu utilizar no modo pulsado, por exemplo, em 50%, eu posso utilizar valores menores, mas, por exemplo, em 50%, esses mesmos 10 minutos de tratamento vão ser aplicados ultrassom na metade do tempo. Ou seja, 5 minutos vai emitir ultrassom e 5 minutos não vai emitir ultrassom. Mas é claro que isso vai acontecer de maneira alternada. Então, joga ultrassom, não joga ultrassom. Joga ultrassom, não joga ultrassom. Se eu somar todos os tempos em que jogou ultrassom, vai dar 50% desse tempo que eu estipulei para o tratamento. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas acerca da matéria, entre em contato com o professor.